sobre a tabela de preços, a gente pode fazer algumas observações também. Então, no sistema, você pode cadastrar N tabelas de preços, tá? Você pode colocar diversas tabelas de preços e você pode ter tipos de tabelas de preços diferenciadas, tá? Então, o que isso quer dizer, na verdade, na prática? Na prática, quer dizer que, por exemplo, geralmente as empresas têm várias, primeiros distribuidores, né? Vamos supor, o cara tem lá ele tem 3 segmentos de produtos. Então, vamos pegar uma espécie aqui, uma vidraçaria, por exemplo, né? Então, uma vidraçaria, ela vai ter lá vidro comum, é um segmento que ela tem lá, vidro temperado, tá? E ela vai ter também ferragens, por exemplo. Bom, são 3 tipos de produtos diferentes. E além dela fornecer vidro comum, vidro temperado e ferragens, né? Ela também tem 3 segmentos de cliente. Então ela tem clientes consumidor final. Ela tem clientes que são revendedores, por exemplo, e ela tem atacadistas como clientes. Então, ou seja, em cada tipo de tabela de preço, então, tipo de tabela de preço seria tabela de vidro comum, tabela de vidro temperado e tabela de ferragens. E além disso, ela tem também 3 níveis de clientes. Ela tem clientes que são consumidor final, revenda e atacadistas. O que pode acontecer? Ela pode criar uma tabela única, né? Ela cria 3 tabelas, uma tabela consumidor final, uma tabela revendedor e uma tabela atacadista. E dentro dessa tabela de preço, ela põe os 3 segmentos de produtos que ela tem lá: vidro comum, vidro temperado e vidro e ferragem. Isso é o mais comum em todos os softwares. Você cria uma tabela de preço para aquele segmento de cliente e amarra uma tabela de preço só. Mas no Cosmos dá para a gente fazer mix de tabela. Ou seja, bom, supondo que a tabela de vidro comum para consumidor final, ela é mais cara. Então ela vai ser sempre um pouco mais cara. Você vai ter uma tabela mais ou menos que é de revendedor e uma tabela mais barata que é atacadista. Tá? Em todos os 3 segmentos aqui: vidro temperado, ferragens e vidro comum, né? Mas um determinado cliente atacadista, seu atacadista, ele na verdade é um atacadista de ferragens. O forte dele é vender ferragens para vidro. Ele não vende vidro temperado nem vidro comum, é raro. Ele não compra isso de você com regularidade. O que você pode fazer? Usando essa característica de tipos de tabela e tabelas de preços diferenciadas, você pode pegar um determinado cliente e colocar ele na tabela de vidro temperado, na tabela de revenda, na tabela de vidro comum, na tabela de revenda, e colocar ele na tabela de ferragens, na de atacadista. Ou seja, você vai conseguir fazer um mix de preço. Onde ele compra menos, você cobra um pouco mais. Onde ele compra mais, você cobra um pouco menos. Compreendeu o conceito aqui do mix de tabela? Tá? Se você fosse tentar fazer isso usando apenas tipos de tabelas de preço, uma tabela revendedor, tabela atacadista, se você quisesse ter um valor diferenciado para um produto que aquele atacadista não compra muito, você ia ter que criar outra tabela de preço. Então, é um conceito difícil de explicar, porque é uma matriz de preços, na verdade, onde você pode colocar e encaixar clientes. Então, em vez de chamar de tabela consumidor final, revendedor e atacadista, você chama de tabela A, B e C. E você inclui os clientes em cada segmento de produtos entre uma tabela diferente. Então, você pode fazer um mix.
aquele cliente consumidor, que você tem um cliente de revenda, principalmente na revenda aqui, né? Cliente de revenda, esse cliente é muito bom, esse revendedor compra muito vidro temperado nosso, mas compra pouca ferragem, pouco vidro comum. Então, o que ele compra de vidro temperado, eu dou um desconto para ele, eu coloco ele na tabela de atacadista. Mas para balancear, eu coloco em ferragens e vidro comum, eu coloco ele na tabela de consumidor final, mais caro. Entendeu como é que funciona? Então, ou seja, para você fazer esse tipo de coisa, as empresas não têm muito essa flexibilidade. Elas acabam perdendo muitas vezes. Então, aquele cliente, ele tem o Pareto dele lá, que é 80% que ele compra de você é ferragem, 20% é vidro temperado, vidro comum. Você não consegue fazer um preço bom, você não consegue ser agressivo na ferragens e você geralmente fica limitado até pelo próprio software. Ou tem que começar a trabalhar com faixa de desconto, o que começa a confundir toda a sua margem de lucro aqui. 2 minutos, o cara está tudo perdido em tabela, ele já está dando desconto para quem não deveria, já está cobrando mais caro de quem ele deveria cobrar mais barato, porque tem bom volume. Compreendeu? Então essa parte de tabela, além do básico, o simples, você vai poder colocar o cliente em várias tabelas de preço. Por quê? Porque é possível fazer mix de preços. Ok? Ok.